Quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Leremos de modo responsivo, do verso 25 ao 37. Esta é a parábola do bom samaritano. Estamos expondo numa sequência as parábolas e hoje nós terminamos a noite com a última exposição feita pelo reverendo Leonardo acerca das parábolas de Jesus. Lucas capítulo 10, do verso 25 até o verso 37. A nossa leitura será responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Juntos, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Oremos. Deus de amor, mais uma vez a tua palavra está aberta e mais uma vez também queremos que o Senhor fale aos nossos corações por meio dela. Esse culto, Deus, é para o Senhor. Já louvamos o teu nome, já confessamos os nossos pecados. Agora, Senhor, queremos que o Senhor venha ao nosso encontro para colocar as tuas verdades em nossas almas, para que saiamos daqui edificados e dispostos a ter uma vida que te agrada progressivamente mais e mais. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Todos nós nos movimentamos, todos nós estamos na direção de alguma coisa, na direção de alguém. Temos projetos, temos sonhos. E os nossos sonhos, os nossos projetos, eles são monitorados, eles são guiados por aquilo que nós valorizamos, pelos nossos princípios morais, pela nossa ética e também pela nossa necessidade. Todos aqui estão em busca, todos aqui estão mirando algo e indo em direção a este algo. E quando nós olhamos para esse texto, nós temos um grupo de intérpretes da lei, estudiosos da lei, homens ávidos e dedicados na meditação da palavra de Deus, querendo saber a respeito da vida eterna. Mas eles não só queriam responder uma questão teológica, eles estão provando Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo, estamos celebrando o Natal, e quando Jesus vem ao mundo, ele vem para trazer salvação. Isso foi uma questão desconfortável, tanto para o Império Romano, para o rei que reinava em Israel, como também para a religiosidade, o sistema religioso da época, que precisava checar para ver se Jesus realmente era o Messias. Jesus era uma ameaça para a religião do seu tempo,
Jesus era uma ameaça para o poder do seu tempo, porque ele dizia ser o rei dos judeus. Isso causou uma grande euforia que a gente pode perceber a partir do seu nascimento. E agora Jesus está sendo provado pelos intérpretes da lei. Eles querem achar algum ponto, alguma fala de Jesus, alguma coisa que o comprometa. E eles então perguntam: Jesus, o que nós devemos fazer para herdar a vida eterna? Eu quero propor para você o seguinte tema: os desdobramentos do amor de Deus. Desdobramentos do amor de Deus. Quero dividir esse sermão não em tópicos, como eu faço com frequência, mas em falas e depois em cenas. Quando entrarmos na parábola em si, trataremos em cenas, mas agora em falas. Por quê? Porque Jesus está travando um diálogo. Alguém chega para Jesus e pergunta: o que eu devo fazer? E aqui já tem um verbo que nos chama muita atenção, porque é o verbo que direciona, que dá vida para a maioria das religiões do mundo. A maioria das religiões, elas ensinam que nós precisamos fazer alguma coisa para ter um futuro pós-morte melhor. E os líderes religiosos do seu tempo, eles pensavam exatamente isso: o que eu devo fazer? Então, se eu devo fazer alguma coisa, e se eu faço essa alguma coisa, a vida eterna passa a ser um mérito. Eu fiz aquilo que deveria, por isso então eu ganhei. E Jesus era um recurso muito usado no seu tempo, na língua hebraica, e também nós usamos esse recurso, que é de você responder uma pergunta com outra pergunta. Eles perguntam isso e Jesus então volta uma segunda pergunta para eles, que é a segunda fala, dizendo: o que está escrito na lei? Como vocês interpretam, já que são doutores da lei, ficam dia e noite estudando a lei, o que a lei diz que vocês devem fazer? E eles vêm a terceira fala, que é a resposta dos líderes religiosos para Jesus, e a resposta é: a lei diz que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Resposta: correta ou equivocada? Resposta correta. Quando perguntaram para Jesus: Jesus, se fosse para resumir toda a Bíblia, toda a Torá, todo o Antigo Testamento, numa frase, como ficaria? E Jesus deu exatamente essa resposta: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Vivemos uma época onde as pessoas falam muito do cuidado, do respeito que nós devemos ter com o outro, com o diferente, mas é muito interessante porque nós aprenderemos a amar o nosso próximo apenas quando nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Amar o outro sem amar a Deus sobre todas as coisas acaba sendo um sacrifício penoso, difícil. Nós só conseguiremos amar com leveza, amar com alegria, quando nós recebemos do amor de Deus através de uma relação de intimidade com Ele, e esse amor então transborda nas nossas relações ao redor. Por isso que esse é o cerne da lei. E Jesus então vê que a resposta ela está correta. E ele, na quarta fala, Jesus então diz para aqueles líderes: ok, resposta certa, faze isso e viverás. Mas aqueles homens não queriam uma resposta ortodoxa, porque existe uma diferença entre ortodoxia e ortopraxia. Duas palavras, talvez, uma mais comum, mas a outra um pouco estranha: ortopraxia. Ortodoxia é quando nós cremos corretamente. Certamente todos aqui concordam comigo que realmente devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, nós estamos tendo uma resposta teológica ortodoxa. Mas Jesus está convidando aqueles homens para uma ortopraxia. Ortopraxia é quando nós não apenas cremos com o intelecto, mas nós tornamos aquilo uma prática na nossa vida. Por isso que é praxia. É quando não só pensamos de maneira coerente com a vontade de Deus, mas vivemos de maneira que agrada ao nosso Senhor. E aí, quando olhamos para esse texto, eles não querem apenas uma resposta ortodoxa, porque a resposta eles sabiam, eles querem complicar Jesus. Por isso ele faz uma outra pergunta, na quinta fala, aquele líder religioso diz para Jesus: mas quem é o meu próximo? E por que surge essa pergunta? Ela surge porque para os judeus daquela época, o próximo era um consanguíneo. Era alguém que pertencia à mesma nação. O comentarista John Lightfoot, ele diz o seguinte, ele cita uma interpretação rabínica
do Midrash, que fala assim: não devemos planejar a morte de nenhum não-judeu. Não devemos planejar a morte. Mas se ele estiver morrendo, nós não temos obrigação nenhuma de ajudá-lo, porque ele não é o nosso próximo direto. E aqui então, quando nós entendemos o que passava na cabeça daquela liderança, daqueles intérpretes da lei, eles não tinham responsabilidade direta com aqueles que não eram seus compatriotas. Jesus então insere a parábola do bom samaritano. E aí a gente começa então, deixa as falas de lado e a gente vai para as cenas da parábola. E essa parábola tem algumas cenas que são fantásticas. A primeira delas, Jesus está interessado em explicar qual o conceito que eu e você no século 21 temos que ter de próximo. E aí ele diz que tem uma situação que ocorreu. Um certo homem estava andando de Jerusalém para Jericó, uma cidade que tem uma estrada muito perigosa, na época, que tem 27 quilômetros, e enquanto esse homem caminhava nessa estrada, apareceram alguns salteadores, alguns ladrões, que surraram aquele homem, bateram nele, tiraram todos os bens que ele tinha, todos os anéis, todos os colares, a roupa dele, deixou ele semi-morto e semi-nu, e os salteadores foram embora. Essa é a primeira cena. Nós temos ali na estrada, no chão, jogado, um homem, todo machucado, todo ferido, e sem condições de falar, porque está semi-morto, e sem vestimenta. Como é que você identifica uma pessoa naquele contexto? Você identificava alguém pela fala, pela língua, qual era a língua do indivíduo, qual nacionalidade dele, e você identificava pela roupa que ele usava. Então aquele homem não tem nem a roupa do corpo e ele não consegue se comunicar. Ele é um moribundo, é um qualquer. E o texto vai dizer, na segunda cena, que estava descendo um sacerdote. E a pergunta que precisamos fazer é: de onde esse sacerdote estava vindo? Esse sacerdote estava saindo da escola dominical ou saindo do culto? Ele tinha acabado de prestar culto a Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, percebemos que a função do sacerdote era importantíssima. Ele era responsável por ouvir dos membros, né, daqueles que iam até o templo para adorar, ouvir os seus pecados, ouvir os seus clamores, as suas lamúrias, e eles levavam tudo isso diante de Deus, e ele era o intercessor pelo povo. O sacerdote, ele era um intercessor das pessoas. Ele tinha uma importância muito singular estabelecida por Deus no Antigo Testamento. E esse sacerdote já tinha cumprido o seu exercício lá em Jerusalém e estava descendo para a sua cidade, Jericó. E o texto vai dizer então que, após aquele sacerdote ver o moribundo, ele olha, ele percebe que a situação é uma situação dramática, ele sabe que aquele homem está correndo risco, mas ele simplesmente toca a sua vida e continua a sua caminhada e não se envolve com aquela situação dramática. E tem um detalhe interessante, meus irmãos: aquele homem não se envolveu com aquela situação, e mais que isso, ele tinha estrutura teológica para se justificar. É impressionante o quanto alguns encontram estrutura teológica para não fazer aquilo que Deus diz que é para a gente fazer. Isso é um perigo, essa é uma má teologia. Aquele homem, ele foi criado num sistema, e o seu código de doutrinas dizia que ele não podia aproximar mais de 2 metros daquele indivíduo. Se fosse um judeu, ele tinha obrigação de socorrer. Se não fosse um judeu, ele não tinha nenhuma obrigação de socorrer. Como ele não sabia, porque o indivíduo nem falava e nem estava vestido, então, para não correr o risco de se contaminar severamente, tocando naquele sujeito, ele passa, e o texto, o código dizia que ele não podia ficar perto mais que 2 metros, ele então passa de largo e vai embora, para não correr o risco de ser contaminado. Acabou de prestar culto a Deus, como que eu vou me contaminar agora com esse indivíduo que eu não sei se é da minha nacionalidade ou não? Jesus usa um segundo exemplo, quando ele fala do levita no versículo 32, a palavra é semelhantemente, ou seja, passou o sacerdote, semelhantemente, do mesmo modo que o sacerdote agiu,
nós temos agora o levita agindo. E o levita também era responsável por toda a liturgia do culto. Era ele que organizava todo o culto no templo lá em Jerusalém. Era ele que estabelecia tudo aquilo que Deus havia designado para que as pessoas pudessem consagrar ao Senhor as suas ofertas, os seus sacrifícios. Era ele o responsável pela música. E aquele homem havia acabado de prestar um culto a Deus, e agora ele sai do templo, está indo embora, e ele também se justifica, dizendo: bom, eu não posso ir mais que 2 metros, menos que 2 metros para perto desse homem, porque eu vou me contaminar. E aí é interessante, porque o sacerdote, a consequência para ele seria maior por causa da sua posição. O levita, a lei era mais leve para com ele, era branda, mas o raciocínio dele provavelmente foi o seguinte: se o sacerdote, que é o sacerdote, não ajudou, quem sou eu? Um levita? Jamais eu posso infringir a lei. E aquele homem também passa de largo, diz o texto bíblico. Meus queridos, nós corremos esse risco na nossa geração. Nós todos estamos em movimentos. Nós estamos correndo atrás de coisas, de valores. Nós estamos com a nossa agenda lotada. Talvez você, como tantos outros, tenha a impressão de que é um compromisso puxando o outro, e não há espaço, não há lacuna, não há como nós encontrarmos um momento para nos envolvermos com os aflitos, com os machucados, e temos como nos justificar. Assim como esses líderes religiosos, certamente nós temos justificativas que são plausíveis para não nos envolvermos com os problemas que estão ao nosso redor, na nossa geração. E eu e você sabemos, vivemos um tempo em que as nossas gerações estão sofrendo muito. Terminei de ler um livro agora falando sobre a geração Y, que é a geração atual, que nasceu depois da década de 80, e a gente percebe no livro, a palavra-chave que a autora usa é a geração do tédio. Ela diz o seguinte: a geração dos meus pais tinha pelo que lutar, a minha não tem que lutar por nada, eu não tenho sonho nenhum, projeto nenhum. E aí se enveredam para o mundo das drogas, para o mundo do álcool, da promiscuidade. Por quê? Porque não tem razão para viver, não tem razão para existir, não tem pelo que lutar. E aqui estamos nós, a igreja, dizendo que a vida tem significado sim, a vida tem uma razão de ser sim, e essa razão está em Jesus. E não só a geração Y, meus amados. Eu estava ouvindo um argumento de uma menina nesse livro, e ela falava o seguinte: a minha mãe participou da geração Baby Boomers, a geração da explosão, a geração pós-guerra, que queria muito conquistar coisas, revolução feminina, o fim da ditadura. Minha mãe lutou, ela correu atrás, ela projetou, chegou a lugar nenhum. Conquistou um monte de coisa, mas perdeu tantas outras. Para que eu vou me dar tanto? Toda geração tem a sua marca, mas qualquer marca fora de Jesus é uma marca frustrante. O único que não nos frustra é Jesus Cristo, porque Ele vem prometer vida eterna. Qualquer outro barco que a gente entrar, qualquer outro sonho que a gente tiver, qualquer idealização acerca desse mundo caótico é um grande risco. Jesus não é um risco, Jesus é uma certeza. E quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que aquele sacerdote, aquele levita, eles ignoram a situação do indivíduo. Meus amados, se nós somos seguidores de Jesus, nós não podemos ignorar a situação da nossa geração. Nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo. Nós não podemos nos proteger aqui dentro do templo, dizendo: não, pastor, eu já tenho me dedicado às coisas da casa do Senhor. Temos que nos dedicarmos mesmo. Mas Jesus falou que nós temos uma missão que vai além do cuidado com as coisas do templo. E isso ele usa no terceiro personagem dessa parábola. O terceiro personagem é intrigante, irritante para aqueles que estavam ouvindo, porque ele era repugnante. A figura do samaritano, para aqueles escribas, para aqueles intérpretes da lei, era uma figura que causava repulsa. Pensa na pessoa que já causou a maior repulsa na sua vida. Não é nada diante de um samaritano para um judeu. O judeu comparava o samaritano, olha só, com uma figura de desprezo, e ele tinha motivo para isso.
Não é que não era justificável, não. Sabe o que os samaritanos fizeram? Um pouco antes do tempo de Jesus, eles colocaram ossos humanos dentro do templo de Jerusalém. Isso causou uma revolta no coração do judeu, uma amargura que perdurou por muito tempo, por causa dessa situação de desprezo para com a casa de Deus. Então a pior figura que Jesus poderia usar para aqueles líderes era a do samaritano. Mas Jesus usa. E Jesus fala que naquela mesma estrada, na sequência, vem um samaritano. Versículo 33. Detestável samaritano. E o texto vai dizer que aquele homem, assim como o sacerdote e o levita, ele olha. Ele vê. Assim como nós também conseguimos enxergar um monte de coisa que está acontecendo ao nosso redor. Mas a diferença é que aquele samaritano, ele se movimenta em direção ao necessitado. Mas não é só porque ele se movimenta, não. Porque às vezes eu e você podemos até nos movimentarmos em direção ao necessitado. Você talvez está sentado aí tranquilo dizendo, mas eu tenho ajudado uma determinada instituição mensalmente, regularmente, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Não, o centro do texto não é simplesmente fazer. O centro do texto é aquele homem se compadeceu. E essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave. Igreja precisa ser uma casa de compaixão. E compaixão, meus amados, é quando o sofrimento do outro me atinge. É quando eu percebo a situação de perdição daqueles que estão ao meu redor, e isso pesa na minha alma, isso embrulha o meu estômago, isso me causa angústia e necessidade de fazer alguma coisa em prol daqueles que estão perdidos num mundo em trevas. A igreja não pode perder a sua capacidade de compaixão. O que movimenta a igreja, e agora especificamente a nossa igreja, precisa ser a compaixão. O trabalho nessas plantações de igreja precisa ser movido por compaixão. Você contribui aqui, você não sabe o nome, talvez você não sabe o endereço de onde essas igrejas estão sendo plantadas. Quantos missionários também que nós ajudamos e que estão espalhados aí pelo mundo, você não sabe o nome de nenhuma das crianças que eles cuidam. Então não é só contribuir, mas é contribuir com compaixão, envolvendo espiritualmente num projeto. Mas é mais do que contribuir, é você também envolver pessoalmente com aqueles que estão no seu ambiente de trabalho, na sua família. Nós precisamos, irmãos, nos angustiarmos diante de Deus, orando por aqueles que estão perdidos e que amamos. Compaixão. Foi isso que moveu o coração de Deus para conosco, ao enviar Jesus Cristo. Compaixão. Foi isso que moveu o coração de Jesus Cristo para caminhar silenciosamente para a cruz do Calvário. É isso que move o Espírito Santo de Deus para habitar em nossos corações, para que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meus amados, nós somos o corpo de Cristo na terra. Não tem outro lugar e não tem outra maneira das pessoas enxergarem Jesus se elas não olharem para nós. Nós somos a expressão de Cristo na terra. Nós somos os braços de Cristo. Nós somos os movimentos de Cristo na terra. O mundo vai ver o amor de Deus a partir da igreja, porque fomos chamados para isso. E isso está na figura do samaritano. Ele não só olha, mas ele se movimenta. E eu quero convidar você para se movimentar em direção àqueles que necessitam tanto do amor de Jesus. E aquele homem, ele vai até aquele moribundo e automaticamente, rapidamente, ele vê que está ferido. E ele usa os elementos que ele tem. Ele tem 2 elementos, óleo e vinho. Você pode até dizer que o vinho tem e o óleo também pode ajudar, né, no processo de cura, mas não são elementos naturais para você usar numa ferida. Aí surge uma pergunta: para que esse homem usou óleo e vinho? Eram os elementos usados pelos sacerdotes e levitas no templo. E Jesus quer dizer que os nossos dons e talentos não são para serem usados só aqui dentro. Nós temos que usá-los lá fora. Deus nos capacitou para trabalhar
mas para também trabalharmos externamente. Temos que revelar o amor de Deus ao mundo, meus amados. Eu sei que muitos aqui se dedicam no trabalho da igreja, e sei também que tem muitos se dedicando lá fora, e é exatamente isso que Jesus nos convida a fazer. Deus não quer uma vida domingueira na presença dEle. Deus não quer apenas um ritual litúrgico. Deus não quer que você apenas consagre o seu tempo, as coisas, os seus dons e talentos aqui dentro. Pelo contrário, Deus está querendo dizer aqui, mas também lá fora, porque é lá fora que a luz vai resplandecer. E aquele homem usa elementos que o sacerdote, os líderes usavam no templo, exatamente para deixar claro que a adoração não deve acontecer apenas aqui, mas acontece quando nós agimos com compaixão para com os necessitados. E nós temos então no versículo 34, parte B, que aquele homem não simplesmente passa o óleo e o vinho e diz, bom, acho que agora ele aguenta mais um tempo, deixa eu ir embora que eu tenho um compromisso. Não, o texto diz que aquele homem desce do cavalo, claro, para curar as feridas daquele moribundo, ele tem que descer do cavalo e se dirigir até aquele sujeito. Mas o texto diz que ele pega o sujeito e coloca sobre o cavalo. Outro detalhe importante, muito provavelmente o sacerdote também estava a cavalo. E o cavalo, meus amados, naquela época era um objeto caro. Somente as pessoas de classe alta andavam a cavalo. Aquele samaritano, bem de situação, farto de recursos, ele desce, ele se ajoelha, trata das feridas, ele carrega aquele homem, ele põe sobre o cavalo e ele vai puxando o cavalo. Nós temos alguém que abre mão do seu conforto para ajudar o outro. Nós temos alguém que se humilha, porque quem puxava cavalo naquela época era escravo. E esse homem então sai puxando o cavalo, carregando aquele ferido. E o texto vai dizer que ele se envolve mais ainda. Ele transporta aquele homem até uma estalagem, até uma hospedaria. E quando ele chega naquele lugar, ele contrata serviços para cuidar daquele homem, porque ele tinha o que fazer, como todos nós temos. Ele tinha que tocar, ele tinha que continuar na caminhada dele. E ele então diz para as pessoas ali daquela hospedaria, cuide desse homem. Se qualquer coisa a mais de despesa vocês tiverem com ele, eu vou voltar e nós vamos acertar a diferença. E dá 2 denários, né, para que aquela hospedaria cuide daquele semi-morto. A história poderia ter terminado. No entanto, o que Jesus quer mostrar é que aquele samaritano, ele veio para resolver aquilo que o sacerdote e o levita não resolveram, mas ele veio também para resolver aquilo que os salteadores cometeram. Se o salteador o roubou, aquele samaritano paga a conta, restitui. Se o salteador deixou ele moribundo, aquele samaritano deixa ele sob cuidados. Se os salteadores o abandonou, aquele samaritano promete voltar. E aí, meus amados, nós temos uma figura que para a liderança religiosa da época era a única que Jesus poderia não usar. Eles pensavam assim, Jesus usou o sacerdote, usou o levita, agora ele vai usar o leigo, né? Não, e aí Jesus usa uma figura que não deveria estar na parábola, não deveria estar na história. Poderia terminar aqui, e a gente ia dizer que essa parábola serviu de grande ilustração a respeito do que nós devemos fazer. Mas Jesus, ele não termina a conversa. Toda conversa, aliás, ele não termina pelo meio. Toda conversa que ele começa, ele vai até o fim. E ele volta para os líderes religiosos daquela época e pergunta: qual desses 3 se tornou o próximo? Para nós respondermos hoje é muito fácil, mas para aquele intérprete da lei era alguma coisa que ele não conseguia verbalizar. Ele tanto não conseguia verbalizar que ele não verbalizou. Ele não diz qual foi o que ajudou. Ele não diz, foi o samaritano. Qual a resposta dele no versículo 37, parte A? O que usou de misericórdia. E aí, nós temos Jesus de uma maneira brilhante e formidável, terminando essa parábola, dizendo para aqueles líderes espirituais do seu tempo:
Foi o samaritano? Então agora vocês devem ir e proceder de igual modo. Quero concluir esse sermão dizendo para você o seguinte: primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é você focar nele e gradativamente entender que você não tem outro bem maior. A partir disso, Deus vai te ensinar a amar todos aqueles que estão ao seu redor. A partir disso, Deus vai fazer brotar e crescer no seu coração um sentimento chamado compaixão. Esse sentimento ele não é natural. O nosso coração não tem uma terra fértil para compadecer com os outros. Aliás, nós estamos muito voltados para os nossos projetos, para os nossos caminhos. Nós estamos sempre em direção àquilo que vai ser benéfico para nós. E o Evangelho é um convite para nós olharmos para o próximo, para o outro. Nós não conseguiremos amar o outro se nós não afinarmos a nossa relação com Deus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e fazemos isso quando nós amamos a sua palavra, quando nós oramos a oração, oramos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto, quando nós amamos a companhia dEle. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo habita em nós. Precisamos entender essa companhia como sendo doce presença de Deus. Nós precisamos trazer à memória que Cristo está ao nosso lado o tempo todo, não somente para nos vigiar, mas Jesus está para nos fortalecer, para nos amparar, para nos ajudar nas nossas adversidades. Ele é o nosso Deus presente, o Emanuel, aquele que veio para ficar para sempre conosco. Nós precisamos amá-lo sobre todas as coisas, para que assim nós tenhamos compaixão da nossa geração, para que nós, ao olharmos para alguém que necessita tanto do amor de Deus, nós não o ignoremos. Para que isso aconteça, precisamos desenvolver a nossa intimidade com o Senhor e pedir a Deus para abrir os nossos olhos e para nos dar sensibilidade espiritual, para fazer com que o nosso coração tenha compaixão. Assim, continuaremos sendo e seremos mais ainda uma igreja relevante, uma igreja que ama de verdade, uma igreja que se envolve com o outro, uma igreja que está pronta para resplandecer a luz de Deus no mundo, para que o nome dele seja glorificado. O que você deve fazer para herdar a vida eterna? Nada. Nada. Porque se você pudesse fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, Jesus não precisava ter morrido. O que deveria ser feito para que nós herdássemos a vida eterna já foi feito. Jesus já morreu, já ressuscitou, e quando nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Então nós não devemos fazer para ganhar a vida eterna, nós já recebemos a vida eterna, por isso então devemos fazer. Essa é a ordem. Fazemos porque já recebemos, e por isso temos que fazer com alegria, temos que fazer com entusiasmo, temos que nos movimentarmos em direção aos outros, aos necessitados, temos que rogar a Deus para que desenvolva compaixão em nosso coração, para que nos revelemos, para que nos mostremos como corpo de Cristo numa geração tão distante de Deus. Tem um detalhe interessante nesse texto. Nós não sabemos se aquele sujeito converteu, voltou para Deus, não sabemos se ele era ateu, não sabemos o que ele era. E não devemos olhar o rótulo daqueles que nos cercam para fazer o bem. Devemos fazer o bem, devemos agir com misericórdia para com todos de maneira indiscriminada. Isso é Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus nos capacite nessa caminhada. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor chamou essa igreja e tantas outras para falar do Teu grande amor, mas também para viver o Teu grande amor. O mundo precisa ver em nós que nos movimentamos em direção a eles, porque foi exatamente isso que Jesus ordenou nessa parábola. Devemos ir e agir de igual modo. Oh Deus, não permita que a Tua igreja se esfrie numa geração que está tão distante de Ti. Pelo contrário,
que sejamos aquecidos pelo Teu Espírito, para vivermos uma vida marcada pelo amor, pela misericórdia e pela compaixão. Que haja em nós o interesse, a preocupação e até a angústia, para que nós façamos algo a este mundo tão perdido, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos capacite a cada dia mais, porque fomos chamados para isso. Fomos salvos para vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. Isso só vai acontecer quando amarmos ao Senhor sobre todas as coisas e quando tivermos a percepção, a sensibilidade e a ação que esse samaritano teve. Mas só teremos isso com a capacitação do Teu Espírito. Por isso clamamos pelo Teu socorro, clamamos pela Tua força, clamamos pelo poder do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a gloriosa consolação do Espírito de Deus esteja com cada um de vós, com o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.